Bom, o mundo que a gente vive certamente apresenta uma variedade de aspectos em campos diferentes, como político, econômico, militar. E a gente vê indivíduos que são uns mais poderosos que os outros. E diante desse cenário, talvez caiba a pergunta: será que existe um dono do mundo, um país ou um indivíduo que consiga dar as diretrizes? Bom, a gente vai saber um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Meu nome é Henrique André, sou professor de Geografia e a gente vai falar sobre o espaço global e a ordem mundial. Quando se refere aos países poderosos, são aqueles que representam o poder global. Uma coisa é fato, eles sempre estão querendo manter o seu poder ou se reinventar para alcançar mais poder. Tá bom? Então eles vão fazer isso de maneiras diversas e esse poder ele se aplica em campos diversos também, como o campo econômico, político e também militar. Ele quer dominar essas três áreas e o domínio dessas áreas faz com que ele se diferencie e se sobressaia em relação aos demais países, tá? Que também estão competindo com o mesmo objetivo. Isso tem a ver com a geopolítica mundial, é um contexto das relações internacionais muito antigo e que se faz presente nos dias atuais e claro que se moderniza continuamente para que possa alcançar o seu objetivo máximo. Então isso tem a ver, repito, com a geopolítica, tudo bem? E isso, ao longo dos anos, foi variando bastante. Nós tivemos alternâncias inúmeras e esse contexto vai continuar se alternando, tudo bem? Então nós tivemos um modelo que ele foi marcado por uma ascensão, um domínio de vários países ou em algum outro contexto onde dois países estiveram na linha de frente em um contexto onde um tem um aspecto central em uma área, mas divide o poder com outros. Bom, talvez você não tenha ouvido os termos que eu vou falar agora, mas você conhece essas histórias sim. Estou falando da multipolaridade, estou falando da bipolaridade e o que hoje alguns especialistas chamam de unimultipolaridade. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. O assunto que eu estou me referindo então é sobre ordem mundial. Vamos ler aqui, ó, a definição. É como se estruturam as relações de poder entre as potências mundiais no espaço geográfico em determinado momento histórico. Então haverá uma alternância, né, desse controle, seja de um ou de vários, de acordo com as mudanças de contexto, de acordo com talvez uma nova descoberta ou a queda do império ou do poder hegemônico até então. Fica claro então pra gente que esse contexto é mutável. Nos dias atuais a gente pode entender o mundo numa perspectiva, é o que alguns estudiosos afirmam, de unimultipolaridade. Os Estados Unidos da América, eles representam um grande poder em uma área, é a maior economia do mundo, mas ele divide esse poder também com outras economias que estão tentando tomar o seu lugar e ao mesmo tempo ele divide essa dinâmica em outros campos, como o político e o militar. E muito embora ele seja, com certeza, essa nação seja o grande nome de referência. E os Estados Unidos sempre foram assim? Naturalmente não, nós sabemos que a Europa foi vigente nesse poder por vários séculos. O continente europeu, claro, né, distribuindo ali entre as suas nações mútuas que existem, entre as nações mútuas que existem naquele continente. Bom, mas os Estados Unidos conseguiram esse gancho como? Bom, eu acredito que dois contextos são muito importantes aí. Segunda Guerra Mundial e, naturalmente, a famosa Guerra Fria. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a Guerra Fria. Primeiro, para a gente falar de Guerra Fria, a gente tem que lembrar um pouquinho de quê? Lembrar de que a Segunda Guerra Mundial ela uniu alguns indivíduos ou países, melhor dizendo, que não eram tão amigos. Vamos lembrar que a União Soviética, juntamente com o Reino Unido e os Estados Unidos da América, formaram o grupo dos aliados para combater um inimigo comum. Era quem? O eixo composto por Japão, Alemanha e Itália. O contexto entre 1939 e 1945, você sabe, é o contexto da Segunda Guerra e derrota para os alemães. Só que vamos pensar que o mundo vivia uma ordem multipolar até então, certo? Antes do contexto da Guerra Fria, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Esse período agora, pós-Segunda Guerra, vai mudar tudo. Por quê? Em 1945 acaba a Segunda Guerra, o que vai acontecer? Esses que não eram tão amigos, afinal de contas, soviéticos socialistas, Reino Unido e Estados Unidos capitalistas, que se uniram em prol desse bem maior, o que vai acontecer? Agora que eles derrotaram a Alemanha nazista, eles vão voltar às suas antigas identidades, aos seus antigos objetivos. E diante desse cenário, o que vai acontecer, meu amigo? Vai haver uma disputa forte. Só que vale lembrar que os países tradicionais que estavam no centro do poder ali, inclusive o Reino Unido, ele
não tem mais aquela pujança e vigor todo, afinal de contas, eles foram derrotados durante a Segunda... Não foram derrotados, né? Mas o continente europeu estava arrasado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, naturalmente, a gente vai ter uma força dos Estados Unidos da América e as repúblicas soviéticas poderosíssimas. Bom, fica nítido então aí que um novo contexto tá para se iniciar após a Segunda Guerra, que a paz parecia reinar, falou, cara, agora acabou, não tem mais guerra, vai surgir a ONU posteriormente, as coisas vão mudar, mas a gente vai perceber que a coisa não vai funcionar bem assim não, tá? Porque os socialistas vão querer difundir suas ideias e com a Europa estando arrasada é o melhor momento e os Estados Unidos falam assim, cara, isso não pode acontecer. Então uma das primeiras estratégias para que isso não aconteça vai ser o quê? O Plano Marshall, uma intervenção, uma ajuda econômica para que os contextos sejam diferentes. E lembra que eu falei lá atrás que as nações estavam sempre querendo manter o seu poder ou querendo aumentar o seu poder? Pois é, isso talvez reforce um pouco dessa ideia que tem a ver com a geopolítica e agora um novo cenário vai estar sendo inserido. Porque são duas potências brigando e aí é um mundo bipolar, onde a Guerra Fria, os dois polos se apresentam, capitalistas, socialistas, e a gente fala, tá, mas por que não houve a guerra? Porque ambos os países possuíam armas de destruição em massa. Vale lembrar que após, aliás, o ponto marcante, culminante aí para o fim da Segunda Guerra foram as bombas atômicas jogadas no Japão. Os Estados Unidos mostraram seu vigor e inclusive para a União Soviética, que à época tinha o maior exército do mundo. Então todos esses contextos são desdobramentos aí. É só isso que ocorre durante a Guerra Fria? Pelo fato de não haver embates para por aí? Claro que não. A gente vai ver agora essa Europa que está dividida no lado oriental socialista e o lado ocidental capitalista. A gente vai chamar isso de cortina de ferro, né? Existe então uma espécie de véu que blinda os dois lados da coisa, certo? E como essas potências chegaram ali? Vale lembrar que quando a Alemanha nazista foi ocupada, o que aconteceu? Os soviéticos pegaram o lado oriental e Estados Unidos, França e também Reino Unido, Grã-Bretanha, aí pegou o Reino Unido, pegou o lado ocidental. De um lado se forma a RFA, do outro a RDA. Bom, e daí? A União Soviética naturalmente vai trabalhar nessa sua zona de influência, que é a parte oriental da Europa, e a cortina de ferro é essa barreira imaginária, então, um marco nesse aspecto da divisão. Não, talvez não tão forte quanto o Muro de Berlim, que vai separar a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Tudo bem? A Alemanha fica ali nessa situação e, claro, esse muro não é nem um pouco agradável. A Guerra Fria então vai de 47 a 1991 e a gente vai vendo esses inúmeros desdobramentos. Para por aí? De maneira nenhuma. Muro de Berlim, cortina de ferro, tem parcerias. O Plano Marshall foi uma primeira ação econômica, em contrapartida a gente tem a Comecon aí por parte dos soviéticos. Posteriormente a gente tem uma ação no campo militar, que é a OTAN, a junção norte-americana, ou melhor, anglo-saxônica, ali, Canadá e Estados Unidos, junto com muitos países da Europa Ocidental. Em contrapartida, os soviéticos vão vir com o Pacto de Varsóvia. E aí vem corrida armamentista, porque eles querem mostrar a sua força e o seu poder no campo militar também. E também a chamada famosa corrida espacial. O homem quer ganhar aspectos fora da atmosfera terrestre para mostrar sim que a sua tecnologia e pujança são muito relevantes. É importante também destacar a crise dos mísseis nesse contexto. Afinal de contas, a Revolução Cubana de 1959 ela põe fim a uma dinâmica governamental que tinha apoio norte-americano e um cenário novo vai se estabelecer. E posteriormente ainda haverá parceria entre Cuba e União Soviética. Você fala, tá, mas e daí? Cuba, o que é Cuba? Tá, tudo bem, só que o território cubano fica a 200 quilômetros dos Estados Unidos da América. E pense num contexto de Guerra Fria, que essa parceria ela é totalmente, ela é grandemente viável. Afinal de contas, os soviéticos vão ficar mais próximos para qualquer ação mais enérgica para com os norte-americanos. Inclusive, também os norte-americanos não foram bobos nem nada, colocaram alguns mísseis de maneira estratégica na Turquia, país que inclusive eles apoiaram para manter os seus laços e as suas ações, as suas estratégias geopolíticas. E, claro, a proximidade turca com o território russo era o grande objetivo. E os soviéticos vão fazer o mesmo nessa dinâmica de falar assim, ó, se você tomar uma ação,
o cenário não vai ficar bom para você não, tá bom? E claro, esse embate era muito perigoso, afinal de contas, o contexto nuclear ele colocava em risco a humanidade, né? Porque o apertar do gatilho, a gente vê nos filmes quando abre a maleta e aperta o botãozinho vermelho, buf, a coisa toda vai. O apertar desse gatilho de uma ogiva nuclear poderia com certeza trazer inúmeras consequências. Então, o território cubano faz essa parceria com os soviéticos e isso gera mais tensão nessa guerra, que é uma guerra, que foi uma guerra de nervos, de 1947 praticamente até 1991. Haverão acordos diante dessa famosa crise dos mísseis e a retirada por parte dos soviéticos para dar uma apaziguada nas coisas. Mas para por aí? Não, porque os Estados Unidos da América, o modelo capitalista, a gente sabe que é uma economia de mercado, que ela está investindo, reinvestindo continuamente. E diante desse cenário, o que vai acontecer, galera? Diante desse cenário, os Estados Unidos vão estar investindo em guerra, mas ao mesmo tempo eles vão estar recuperando os seus recursos. E você pode não ser um empresário, mas você bem sabe que se uma empresa eu apenas tiro recursos e não reponho em outras áreas, isso pode gerar muitos problemas. Com os soviéticos a gente tem um contexto assim, porque eles investem muito no aspecto militar, no aparato militar, mas no que diz respeito à indústria de bens de consumo há uma grande fragilidade e gastos inúmeros nesse campo também. Então a população vai ficar desabastecida, isso vai gerar mais estresse e mais problemas ali dentro do território soviético. Fatores esses que vão contribuir muito para a derrocada soviética, beleza? Bom, diante dessa fragilidade soviética, eles não queriam perder, os anos 80 estavam amargos para eles, e aí uma nova estratégia vai se apresentar. Quem é? A figura de Mikhail Gorbachev, ou Mikhail Gorbachev, como alguns dizem, que vai trazer uma nova dinâmica para esse modelo soviético tão fechado. Ele vai vir com duas políticas de reestruturação aí, glasnost no campo político e perestroika no campo econômico. Essas políticas até certo ponto trazem alguns benefícios, mas até outros elas vão com certeza favorecer para o esfacelamento soviético. Isso se soma ao descontentamento popular e até crises internas dentro da União Soviética. O fato é que a comunidade internacional até certo ponto vai aplaudir as ações do Gorbachev e o povo, a nação russa e lideranças também vão agir de maneira contrária às suas ações. O desfecho diante de tudo isso é o que? A União Soviética cada vez mais fraca, e isso faz com que em 1989 haja a famosa queda do Muro de Berlim. Bom, e daí? Se o Muro de Berlim cai, que era um dos grandes símbolos desse novo contexto da divisão, isso mostra que houve fragilidade. Em 1991 há o oficial desfacelamento da União Soviética. Bom, e daí? E daí que a gente tinha uma ordem bipolar e agora nós temos um novo contexto inserido. Os Estados Unidos da América venceram a guerra, cara. O capitalismo sobressaiu, a economia de mercado liberal. E guarde essa data aí, 1991. Um pouquinho antes de 91, vamos lembrar que o mundo estava passando por inúmeros processos. A gente está falando de terceira revolução industrial, globalização se difundindo, neoliberalismo. Percebam que várias coisas estavam acontecendo. Então, inicialmente, lembra que eu falei do modelo unimultipolar? Os Estados Unidos pareciam que eram uma nação soberana. Falou assim, cara, ganhamos da União Soviética, acabou, dominamos tudo. Mas esses contextos econômicos vão trazer à tona um novo cenário mundial, onde não apenas os Estados Unidos da América vão dominar tudo. A gente vai ter variações de poder e a gente entra aí na perspectiva unimultipolar. Então, 1991, esfacelamento oficial da União Soviética, um novo cenário para os Estados Unidos. 10 anos depois, o cenário não fica bom. Por quê? Essa nação, que como eu disse, competia com outras também, mas que se sobressair, estava hegemônica até certo ponto, ela vai sofrer um ataque no seu coração econômico, é o ataque às Torres Gêmeas. Você conhece o World Trade Center, não só lá foi atacado, mas também o Pentágono, e ao que tudo indica, um dos alvos era a Casa Branca, né, o coração político norte-americano. Então, o coração militar, político e econômico temeram diante de ataques. Por parte de quem? De alguns inimigos do mundo oriental, especialmente aqueles que têm cultura islâmica. Os Estados Unidos naturalmente arrumaram vários inimigos, e no mundo oriental, em decorrência de, por exemplo, a Revolução Iraniana, a gente pode observar que a
apoios e ações norte-americanas antes dessa revolução deixam claro o ódio da população naquele local, da população por essa nação. Então sim, houve esse ataque com esses objetivos e os Estados Unidos da América vão iniciar uma nova fase, uma fase de ações, uma fase onde a proposta ou modelo adotado vai ser um modelo do unilateralismo, tá? Ele vai adotar medidas pensando especialmente na própria nação. O mundo vai tomar uma proporção, uma configuração totalmente diferente. O presidente à época, George W. Bush, que no final de todo esse contexto vai ser considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá, o ano é 2001, ele sai na caça ao indivíduo responsável por o ataque, aquelas 3 áreas que eu citei. E o nome desse indivíduo, talvez você conheça bem também, Osama Bin Laden. Pois é, eles não vão conseguir pegar de imediato, vão pegar o Bin Laden apenas em 2011, mas é importante destacar que o Bush nem estava mais no governo. É importante destacar que 2011 ele é pego, em 2003 houve outro contexto, um outro inimigo norte-americano que não era um terrorista, assim como era Osama Bin Laden, era um tirano, tá? Um indivíduo que não era dos mais agradáveis, mas a sua esfera de atuação não influenciava tão diretamente os Estados Unidos da América. E se o nome desse indivíduo é Saddam Hussein, os Estados Unidos têm uma alegação para atacar o seu país. Qual que é a alegação? Eles falam que o Saddam tem armas químicas de destruição em massa e esse era o pretexto que eles precisavam para poder invadir aquele país. Importante destacar que aquele país tem grandes reservas de petróleo. Isso tudo entra na geopolítica, tá? Por quê? Iraque fica próximo do Kuwait, o Kuwait fornecia petróleo aos Estados Unidos da América e, como eu disse, as nações buscam manter o seu poder. E o petróleo é o combustível do capitalismo, meu caro. Então, naturalmente, você percebe que os contextos ou os pretextos existem pretextos para os contextos desses países, então é importante a gente observar essa relação. Essas ações do Bush foram ações autoritárias, arbitrárias em muitos casos, culminou na morte de inúmeros civis, a gente está falando de civis iraquianos e também militares norte-americanos, a ponto de o desejo norte-americano era retirado dos seus soldados daquela nação, no caso o Iraque, que vinha sofrendo muito. Bom, moral da história é que a gente vê inúmeros desdobramentos e quando o assunto diz respeito a questões voltadas para o espaço mundial e para a ordem global, o que parece de fato é que há uma desordem mundial e não uma ordem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esses países que são as referências, que são os polos de poder, a gente vê que eles usam de ações diversas que não são muito agradáveis e nem um pouco humanitárias, discurso inclusive paradoxal com que muitos pregam. Tá? Então esse é um dos contextos para a gente observar. A gente fez então aqui um apanhado que foi desde o que, meu filho? A gente foi desde Guerra Fria, falamos de polos de poder, falamos de ações diversas das nações. Eu espero que tenha dado uma clareza a esse monte de ideias pra gente. Falou? Grande abraço, valeu!